pra vocês verem o último detalhe. Mari, eu trouxe aqui, ó. Eu gosto dessas presilhas, tá? Primeiro, quando eu era pequena, minha mãe criava com essas presilhas. Só que teve uma época, justamente, que eu tava com comportamento, assim... Eu não digo que seria... Não era um viril, mas eu não tava tão feminina. E olha, a detalhe, não era Mais isso. rebelde? Não, era o seguinte, agora eu vou falar. Eu era uma mulher feminina, só que por ser dominante com influente, por ser sanguínea com colérica, as crianças do meu lado, as gurias, e não era só criança, né? Na vida adulta, você é isso e aquilo, porque o verdadeiro líder, ele influencia o meio, ele incendeia. Então, as pessoas falavam isso. Sabe o que aconteceu naquela época? Eu vou contar um último segredo aqui. Eu comecei inconscientemente a infantilizar a minha imagem. Eu cortei uma franjinha, eu coloquei uma prisilinha. Mari, eu comecei a infantilizar a minha imagem. Porque de tanto falarem que eu era uma mulher muito... Na verdade, eles falavam viril, mas não era. Quando eu descobri, era uma dominante com influente. Era uma líder nata. Que dá o discurso pros mortos, vira pra vida. Que dá o tom da batalha. O líder é o que dá o tom da batalha. Lá no pelotão de frente tem gente que atira flecha, tem gente que tá com a espada, tem gente que tá com o escudo. Um líder, ele dá o tom da batalha. Ele tem o discurso. Eu entendi. As pessoas, Priscila, você fala muito. Deus me tornou palestrante, mentora ao redor do Brasil e do mundo. Priscila, você é muito alta. Pois é, hoje em dia, com essa altura, um dia me acharam na rua, eu me tornei modelo e miss. Das minhas feridas vão sair poder para curar. Eu transformo minhas maldições em bênçãos e problemas em soluções. De tanto que gente sem conhecimento, mas por repetir igual o papagaio que os outros falam por aí, muitos guris ficavam me chamando de mulher viril. E eu fui ficando tão mal com aquilo, mas não é que eu era viril, eu era dominante com influente, só que eu não sabia. Aí eu comecei a infantilizar a minha imagem, para querer me sentir mais mocinha. Só que uma mulher verdadeira feminina, ela não é uma menina, ela é feminina. Não é... Isso é coisa de criança, de neném. Eu falei, por exemplo, o Paulo tá aqui com a gente, eu falei assim, eu não sou 24 horas desse jeito. Esse fogo on fire que você vê é na hora do action, é a hora da ação. Mas o sol não nasce de um jeito, no meio-dia ele tá de outro e à noite ele tá de outro. O nosso humor é a mesma coisa. Nosso temperamento, o momento que a gente tá. Então, só para finalizar, olha para você ver que coisa simples. Esse acessório e esse acessório. Que imagem que transmite? Então, quando eu venho aqui, ó, vou colocar aqui só para vocês verem. Quando eu venho com esse aqui, mais redondinho. Olha a menininha. Agora, olha pra você ver a diferença, Mari. Com essa presilha, olha só, essa que traz o quê? Mais feminilidade pelas formas redondas, pelo tamanho, Delicadeza. pelas pérolas. Olha a diferença, mesmo essa com pérolas, por ela ter as linhas retas e a linha dinâmica. Olha a imagem que essa transmite. Faz diferença, Mari? Dá. Você tá vendo total. na sua frente, olha aqui. Ação, decisão, uma pessoa moderna. Inconscientemente, a pessoa olha pra você e tá observando tudo. Então, por exemplo, você vê o meu cabelo com ondas. Essas ondas trazem o quê? Sensualidade, acolhimento. Por exemplo, eu tô com o cabelo virado desse lado. Esse lado aqui, por eu já ter acostumado um pouco a franja, talvez o topete não esteja tão alto. E, na verdade, você pode usar conforme você quiser. Se eu viro pra esse lado, faz diferença na minha imagem ou não? Faz. Tanto que olha só que interessante. Aqui na imagem da Mari, gente, quando você olha a parte da frente, o legal é, ela pode ser dominante, mas por que ela não assusta tanto pela imagem diferente de mim? Presta atenção. Olha só, presta atenção. Olha o tamanho desse topete aqui, gente. É dominante ou não? É sanguíneo ou não? Ou as ondas sanguinaças, tipo super do vento. É o ar e o fogo junto. Você vê no meu cabelo, sem eu abrir a boca, você sabe que eu sou dominante e influente. Sou uma pessoa entender de comportamental. A Mari, ela é dominante. Só que como na frente ela tem uns cabelinhos pequenininhos, ela traz o ar de neném. Todo cabelo mais ralinho, mais fino, ou esses cabelinhos aqui, traz um ar mais, justamente como se fosse mais gostosinho por causa do neném. O que você pode fazer? Justamente, você faz a selagem. Quando eles fazem a selagem, eles espalham, olha, o seu cabelo é para que lado? Porque eles fazem a selagem já do lado que é melhor. O meu lado melhor, porque existe isso, existe um lado mesmo que é mais harmônico. O que é o lado melhor? Tanto que a gente utiliza uma ferramenta que é feita para artilharia e eu sei te fazer enxergar qual é o melhor lado. Então, o meu melhor lado é o direito. Tem o lado máscara e o lado verdadeiro. O máscara não é porque você é falciane, é que o máscara é de fato, ele não demonstra claramente. Então, o meu lado máscara é o esquerdo. Ele é mais menininha, mais doce, mais meigo e tal. O lado direito, que é o que eu mostro, ele é o lado real. É a Priscila mulher, é a decidida. É incrível como Legal. que 1 milímetro de sobrancelha, tudo importa. Por isso que a harmonização facial não pode se tornar uma desarmonização facial. Eu indico para homens e mulheres conforme a necessidade, porque inclusive influencia no seu comportamento. Então, uma pessoa não tem ação, às vezes eu coloco um mento, coloco o queixinho para frente.
A pessoa já tem muita introspecção. Eu vou colocar uma sobrancelha para abrir. Ou seja, eu consigo trabalhar através da harmonização. Ela é uma ferramenta para mim como visagista para despertar estados emocionais. Por exemplo, você já viu essas mulheres que colocam um botox gigante, absurdo, que fica com a cara assim, ó? Sim. Com aquela cara de brava, de irritada, de mandona. Pois é, um monte de botox que vocês estão pondo errado aí na cara tá estragando todo o seu comportamento. E como a pessoa te vê. Os seus filhos, seu marido, a maioria que tá pondo essa sobrancelha lá na altura, tá detonando a sua imagem. Ah, coloca aquelas beiçonas assim, ó. Gente, contar um segredo. Quanto mais boca, menos autoestima. Então é o seguinte, quando a pessoa, por exemplo, Mari, tem um lábio superior mais fino, a boca, ela tem duas partes que ela trabalha em nós e significa. É tanto a área da comunicação, quanto também a área da sexualidade. Então, a pessoa com lábios carnudos, por que as pessoas acham tão atraente? Isso é visagismo e também autoconhecimento. Quando as pessoas beijam na boca, você pode ver, beijou em cima, acendeu embaixo, né? Por isso que eu sei que não é casado, então cuidado com os beijos que você tá indo aí, viu? Tem beijo carinhoso, tem beijo cuidadoso e tem beijo pra acender. Avassalador, entendeu? A boca é responsável pela parte da comunicação e da sexualidade. Por isso que quando a gente vê uma pessoa com a boca bonita, a gente olha e inconscientemente você vê uma pessoa, ela se tornou um símbolo de sex appeal. Por que que tantas mulheres estão pondo 300 litros de coisa na boca, gente? Porque o desespero tá tão grande na guerra pela atenção, como tem tanta mulher mostrando só peito e bunda, eu nunca vi uma geração mais vagalume que essa, né? Porque só tem bunda pra ficar brilhando por aí. Não tem mais nada pra brilhar. Não tem mais nada pra resplandecer a face. É só bunda. É bunda e só peito. Gente, que é isso? Comigo aqui tá guardado, resguardado, tampado, porque é de Deus, é meu e do meu maridão que tá chegando. Porque a intimidade é pros íntimos. A gente tem uma geração que não sabe mais ter comportamento de intimidade. Comigo, intimidade é pros íntimos. Eu te abro algumas intimidades, mas você vai conquistar o seu espaço. Por isso que um homem vai conquistar a intimidade comigo. Você não sai dando, ele vai conquistar o espaço dele. Então, um lábio, por exemplo, às vezes, Pri, tá desproporcional. Ele é fino no superior ou muito fininho os dois. É uma pessoa mais introspectiva, que guarda as coisas pra ela, que não fala muito. E, né, muito provavelmente, talvez não tem tanta energia sexual. Quando a gente vê um lábio grosso, né? No caso meu avô era um negão de 1,90, com a minha avó italiana, baixinha de 1,50 e pouco. Só faltou o olho azul, né, gente? Pensa de olho verde. É o terrorismo. Não, tô brincando. Então, assim, os lábios grossos, eles transmitem uma pessoa que se comunica bem. Ou, no caso, seu dente grande, seu lábio também é grosso. E uma pessoa que tem uma energia sexual saudável, ativa. Por que você acha que os negros, entendeu? Faz uma penca de filho. Os negros, meu irmão, tu vai lá na África, pode estar com fome, mas sem filho, sem sexo e sem fazer aquelas danças e cantando daquele jeito, de jeito nenhum. Olha o tamanho da beiça daquele povo, gente. A boca, quanto mais carnuda, é comunicativa e energia sexual. Então, inconscientemente, as pessoas estão pondo um monte de preenchimento, só que aí demonstra uma disfunção. Quando você passa do limite, demonstra uma pessoa carente, uma pessoa que quer chamar atenção pela sexualidade ou pela comunicação. Ou seja, tudo importa, Mari.